O que aconteceu com o mercado de previdência em junho? Olá! Quem acompanha as redes sociais da Brasilprev pôde notar que maio foi um mês de variação negativa de cotas. Já em junho, houve uma pequena melhora. Para entendermos o que está acontecendo e o que está por vir, estamos aqui com Rodrigo Caravelli Martins, gerente de consultoria de investimentos da Brasilprev. Rodrigo, seja muito bem-vindo. O que podemos esperar para os próximos meses? Muito obrigado, Marcela. Eu queria separar essa nossa conversa aqui em dois momentos, né? A gente conversar um pouco sobre o que aconteceu no mês de junho e sobre o que esperar dos próximos meses. Então a gente preparou um material aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua tela. Então, em relação ao mês de junho, né? O que houve, o que aconteceu nesse mês e que teve impacto ainda sobre a rentabilidade dos fundos? Basicamente tem esses 5 fatores que a gente elencou e que eu gostaria que você visse comigo aí. Então a primeira coisa é falta de confiança que se tem no Brasil em relação à velocidade que a gente tem para contornar crises, e eu estou me referindo aqui especificamente à greve dos caminhoneiros, né? O tempo que levou para a gente conseguir contornar isso. Incerteza na corrida eleitoral, que não é novo, mas que ainda persiste no cenário. Incerteza com relação ao crescimento econômico brasileiro. Então, os economistas das casas todas e das outras instituições têm feito revisões recorrentes diminuindo a previsão de crescimento do PIB. E por causa dessa redução, né, da atividade econômica, desse crescimento previsto menor, não havia motivo para o Banco Central elevar a taxa de juros. E isso fez com que ele mantivesse a taxa em 6,5%. A manutenção da taxa básica em 6,5%, também tem como contraponto dela a questão da elevação da taxa de juros americana. Este cenário, que foi o mesmo cenário que estava presente ainda no final de maio, ele contaminou o começo de junho. Então, como você pode ver e acompanhar com a gente aí no próximo slide, existem dois momentos diferentes, né, dois comportamentos diferentes que estão colocados aí no mês. Como que foi a primeira quinzena de junho? E aí, para a primeira quinzena, dá para ver que tem essa curva aqui é uma curva de rentabilidade de um fundo de renda fixa. Então, note como ela, né, tem uma tendência de ir para baixo, enquanto que ao lado eu tenho na segunda quinzena de junho uma outra tendência que é uma tendência de elevação. Basicamente, isso mostra para a gente que o mercado, ao longo do mês de junho, ele ainda estava tenso no começo, mas ele começou a ficar mais confiante e um pouco mais tranquilo ao longo do tempo. Naquele vídeo que a gente fez anteriormente, que a gente publicou no dia 5 de junho, a gente tinha trazido lá um exemplo do Marcos da Simone mostrando o que acontece com o cliente quando ele migra, né, quando ele sai de uma determinada aplicação financeira, de uma estratégia, para uma outra mais conservadora. Nesse outro slide aqui, a gente fez um comparativo a respeito da rentabilidade de duas estratégias. Então a gente foi lá no dia 25 de junho, e aí, ó, do lado direito eu tenho a rentabilidade de cota de um produto, de um fundo da família da renda fixa. Do outro lado, eu tenho a cota de um fundo mais conservador. Note que a rentabilidade desse fundo da família fixa ela é mais do que 4 vezes superior à de um fundo mais conservador. Então, quando a gente falou para as pessoas esperarem porque o retorno viria, se eu mantenho a posição que eu tinha, né, na mesma estratégia, a tendência é que esse retorno aconteça com mais velocidade. É isso que está retratado nesse quadro, nesse slide que a gente está compartilhando com vocês aqui. Ainda, naquele mesmo vídeo, a gente também comentou que rentabilidades negativas, elas acontecem, né? Variação de cota negativa, ela acontece, mas ela é rara. E a gente tinha comentado lá que isso tinha acontecido em 2013. A gente trouxe aqui de novo essa informação. E aí, esse local aí na lâmina que está circulado de amarelo mostra exatamente uma variação de cota negativa lá em 2013. E o que a gente quer mostrar com isso, né? A gente gostaria que você acompanhasse essa próxima lâmina e ali, ó, aquele ponto em que está com a lupa em cima é exatamente o mesmo ponto do slide anterior. Mas note qual é o comportamento dessa curva ao longo do tempo. Essa curva tracejada aí amarela, ela mostra a tendência de elevação de crescimento que acontece numa estratégia como é uma estratégia de renda fixa. Então, ao longo do tempo, quando eu distancio um pouco o meu olhar, essas variações negativas elas ficam muito menos importantes ou elas perdem relevância, né, quando eu olho num prazo mais alongado. Rodrigo, nós temos recebido várias perguntas nas nossas redes sociais querendo saber o seguinte: é vantagem voltar para a poupança? Essa pergunta é muito boa e eu queria mostrar para vocês um outro material que a gente produziu aqui. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua tela com a gente esta informação aqui.
Nesse gráfico que a gente colocou, a gente trouxe aqui o comportamento em termos de rentabilidade de várias estratégias. Nessa linha amarela, que é a que está mais para baixo no gráfico, a gente acumulou aqui um índice de inflação. Então eu estou mostrando para você aqui como é que o IPCA se comportou ao longo de um determinado período. E aí você vai ver que tem um momento em que tem uma linha azul aqui que cruza essa linha amarela. Essa linha azul é o rendimento da caderneta de poupança. Então teve um momento aqui na história que a gente consegue perceber que a poupança ela entregou menos rentabilidade do que a inflação num determinado período. E aí, acompanhando, né, continuando aqui a visualização desse gráfico para a direita, quando eu acompanho por mais um tempo, eu percebo que há um descolamento, a poupança fica um pouco mais interessante do que a inflação, mas essa diferença é muito, muito pequena. Subindo mais um degrau, nessa linha mais laranja, a gente plotou aqui o que seria a rentabilidade de produtos financeiros que pagam um percentual do CDI e que não são a poupança, mas também não são fundos de investimento. Então, olha como acontece a distribuição da rentabilidade das estratégias ao longo do tempo. Mais para cima um pouco do que esse cara, tem lá um fundo de renda fixa mais conservador, como o clássico, por exemplo. Uma estratégia mais conservadora. Para cima dele, em vermelho, num vermelho mais escuro, eu tenho a rentabilidade de um FIX, de um fundo de renda fixa. E mais para cima ainda nessa linha verde, eu tenho a rentabilidade de um fundo que a gente chama de renda fixa mix, que tem um pouquinho mais de oscilação, ele tem um pouquinho mais de risco, mas ele também entrega uma rentabilidade superior. Então, quando eu olho esse gráfico no tempo, eu percebo que outras estratégias, na verdade, qualquer estratégia que não seja poupança, ela vai entregar um rendimento superior à poupança. Rodrigo, diante deste cenário que você nos mostrou, o que as pessoas devem fazer? É ótimo. A gente trouxe aqui algumas das nossas recomendações, que ainda são as mesmas recomendações que a gente fez em maio, mas que a gente gostaria de reforçar novamente. Então acompanha comigo aqui. Historicamente, esses movimentos são cíclicos. Os valores voltarão aos patamares em que estavam. Esses momentos são boas oportunidades para novas aplicações, uma vez que os preços estão caindo. O medo é o maior inimigo aqui. E conter, né, o susto de ver a variação e a oscilação negativa, ainda que a gente tenha dito aqui outras vezes que isso é um efeito contábil. Financeiramente, ele ainda não gerou nenhum tipo de prejuízo efetivo para o cliente, a menos que o cliente decida sair da estratégia, aportar os recursos, fazer um resgate. Se você não fez nada disso, aquele movimento que você viu lá, ele é contábil apenas. E cautela e resiliência nesse momento. Eu queria reforçar isso, que os nossos recursos para aposentadoria, eles também estão aplicados em fundos como esses que os clientes acessam. Muito obrigada, Rodrigo. Viu só? Quem acompanha as nossas redes sociais fica informado e também tranquilo, pois pode contar com toda a segurança e solidez da Brasilprev. E você já sabe, qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós responderemos de forma personalizada para você. Muito obrigada e até a próxima!